Então, agora eu vou entrar em Apocalipse capítulo 12 e vou começar a fazer um estudo aqui, né? Que eu já comecei a fazer estudo de Gênesis capítulo 37 e agora eu vou fazer de Apocalipse capítulo 12 e tentar encaixar esses dois capítulos para ver se está certo o pensamento, no caso do livro de Apocalipse, capítulo 12, onde está escrito que a mulher seria as 12 tribos de Israel, que eu acho que não tem nada a ver, como eu venho falando como eu falei nos vídeos anteriores. Para entender o que eu estou falando, assista os vídeos anteriores da série que eu marco o nome do título dos vídeos e coloco sempre a numeração. Então, acho que esse aqui é um vídeo que já tá mais de 250 vídeos. Daí é só seguir esse número e acompanhar assim o roteiro. Então, em Apocalipse capítulo 12, eu vou começar a ler agora. Versículo 1. E viu-se um grande sinal do céu, dois pontos, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Bom, aqui eu li o primeiro versículo e aqui já está falando da mulher, está falando do sinal, está falando do sol, está falando da lua. Como está escrito lá em Gênesis capítulo 37, acho que versículo 9, está escrito falando sobre o sol e a lua. Então tem muita gente que liga o versículo de Gênesis com esse versículo de Apocalipse aqui. Então, pelas primeiras impressões que eu estou tendo, eu não estou achando essa ligação. Então, no caso, quem faz essa ligação para provar que as 12 tribos de Israel seria o que está escrito aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Essa mulher seria as 12 tribos, mas lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, está escrito 11 tribos. Este foi o detalhe que eu percebi, não está escrito 12. Depois nós vamos voltar lá e verificar isso. Então, aí eu já quebrei com esse argumento a hipótese de a mulher que eu acabei de ler agora aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, ser as 12 tribos de Israel, por causa desse detalhe. E de outros detalhes também, mas o detalhe que chegou a mim até agora, que Jesus Cristo está me mostrando, é esse. Porque como eu sou profeta, eu recebo essas visões que Jesus Cristo me mostra na hora que eu estou consultando a Bíblia, como eu sempre faço. Então, de princípio, essa mulher, nós devemos descartar a hipótese de ser as 12 tribos. Então, quando quem estiver assistindo este vídeo agora ouvir falar sobre Apocalipse 12, quem é a mulher de Apocalipse 12, vai aparecer várias teorias. E uma delas é que essa mulher é as 12 tribos de Israel. Então eu fui lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, que essas pessoas que dizem que a mulher de Apocalipse capítulo 12, versículo 1, é as 12 tribos de Israel, mas não é, porque lá está escrito 11 tribos.
em Gênesis capítulo 37, versículo 9. E aqui, em Apocalipse capítulo 12, está escrito 12 estrelas, porque eu vou chegar aqui nos capítulos que vai nos versículos de Apocalipse 12, eu vou chegar no versículo que vai falar 12 estrelas, se eu não me engano. Por isso que eu tenho que ir aos poucos, porque agora eu estou fazendo uma reflexão muito importante, mas existe aqui o versículo que fala das estrelas. E se eu não estou enganado, cita 12 estrelas. Mas eu vou ver isso direitinho, porque eu vou continuar lendo aqui. Vamos ver se é isso que eu estou falando realmente. Então vamos analisar aqui o versículo 1 de Apocalipse, capítulo 12. Agora nós estamos nesta parte da Bíblia. E viu-se um grande sinal no céu, 2 pontos. Eu não sou bom em escatologia, né? Eu não estudei, eu não tenho conhecimento, eu sou interditado pelo juiz e pelo promotor, porque eu sou doente mental, tenho problema de cabeça. Eu fui parar lá dentro da floresta amazônica, quase que eu morri lá dentro. Eu tomava tanta chuva lá que eu pensei que ia morrer de hipotermia, passei frio, fome, sede, dormia no meio da selva. A onça pintada quase que me matou. Então, o que eu posso dizer aqui é uma análise vislumbrante no sentido espiritual. Não estou analisando no sentido da questão de exegese, dessas questões mais didáticas. Eu estou usando o poder do Espírito Santo. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, a primeira parte do texto está escrito assim: E viu-se um grande sinal no céu. Então, quando a gente se depara com a palavra grande, então é uma coisa assim espetacular, assim. É uma coisa assim que chama atenção. E também nós se deparamos agora com a palavra sinal. Então, sinal é uma coisa também muito boa, que é uma coisa profética, é uma coisa que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Então, não sabemos ainda em que tempo nós temos que pensar para poder decifrar este versículo. Mas só que o versículo ele começa falando que, usando a palavra viu-se, de ver. Quem viu? Pode ser o apóstolo João ou outras pessoas ou uma pessoa. Vamos continuar lendo. E esse sinal, também um detalhe importante, aqui nessa primeira parte do versículo. Esse sinal, ele estava aonde? Ele estava na terra? Não. Ele estava no céu? Sim, no céu, aqui da palavra que está no singular. Então, não é em todos os céus, porque existe mais de um céu. Então, aqui com certeza, se fosse céus, daí seriam vários céus. Mas como está escrito céu, então aqui é um céu específico. E daí temos 2 pontos aqui. Então, é uma hora que a gente tem, é uma hora de esclarecimento. Ou seja, é uma hora que o versículo está dando
as informações e depois vai dar vai determinar o que significa essas informações, porque tem 2 pontos. Vamos ler agora. Agora é importante, preste atenção. Uma mulher vestida do sol. Uau, como assim uma mulher vestida do sol? Aonde já se viu isso? Numa forma assim realística? Não tem como a gente imaginar uma mulher vestida de sol. Então nós temos que ver que é simbólico, como está escrito aqui, que é um sinal. Então é uma coisa figurada. É um pensamento, é de uma imaginação que está dizendo uma revelação. Viu-se uma mulher vestida do sol. O sol nós podemos tratar como sendo tanto a parte física, né, como a parte espiritual. Na parte física, o sol representa luminosidade, por exemplo, que é um poder, representa luz, que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar que luz, no contexto bíblico, representa tudo assim de bom. Uma coisa perfeita, uma coisa que a gente necessita, porque vamos supor que o mundo que a gente vive aqui, materialista, não tivesse mais o sol. Daí o mundo ia acabar, ia morrer, ia virar pó. Não ia existir mais nada. Não ia existir tantas espécies de vida, de seres humanos, de animais, de plantas. Ia acabar tudo. Então, nós temos que pensar desse jeito para tentar entender e também usar outros lugares da Bíblia para tentar decifrar o que significa uma mulher vestida do sol, como está escrito aqui em Apocalipse 12. Essa mulher vestida de sol, bom, temos que analisar também a palavra mulher, em primeiro lugar, nessa parte, nesse trecho aqui do versículo. É uma mulher, então não pode ser 12 tribos, porque 12 tribos não pode ser uma mulher. Então quem teve essa ideia de ligar Apocalipse 12 com Gênesis capítulo 37, versículo 9, que fala, esse versículo, né, que está em Gênesis, fala do sol e da lua. E também acho que vai falar da lua aqui também. Vai falar da lua, creio eu. Mas já vimos que aqui fala do sol. Em Apocalipse 12, versículo 1. E lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, fala de sol também. Mas tem outras passagens da Bíblia também que fala de sol também. Tem várias passagens. Uma delas está em Malaquias, o último capítulo, fala o sol da justiça. Tem até uma igreja aqui evangélica que eu frequentei uns dias, quando eu fui morar na rua, que era dos meus vizinhos, da onde eu morava, que eu morava numa casa e o pastor e a pastora, que são casados dessa igreja, morava na mesma rua. Daí eu fui dormir lá na porta lá
da frente da casa deles e eles me levaram na igreja. Eu frequentei uns dias, chamava Sol da Justiça, que é o versículo que está escrito lá no livro de Malaquias, último capítulo. Também tem a palavra sol também. Então, acho que, não sei, assim, né? Nesse ponto de vista, assim, muito superficial que eu tô desenvolvendo aqui agora. Falar que o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9, tem a ver com que é essa mulher aqui. Acho que é muito precipitado, muito... Até esqueci a palavra que eu ia usar. É muito assim insignificante. Não vejo ligação. Vamos ver, vamos continuar. Agora, a religião católica fala que essa mulher que eu acabei de citar, porque essa palavra mulher é o ponto-chave aqui dos pensamentos que eu estou desenvolvendo. Os católicos já falam que é a Nossa Senhora deles, né? Porque é uma confusão total, né? Mas eu até acho que seja também. Porque eu tenho uma outra teoria, né? Que se eu usar Daniel capítulo 7, eu consigo encaixar aqui para apontar essa mulher como sendo o que está escrito lá em Daniel capítulo 7. Não sei se em Daniel capítulo 7 eu vou conseguir achar a referência que essa mulher é a Virgem Maria. Mas lá em Daniel capítulo 7, nós podemos até começar também agora. Daí nós entramos em 3 capítulos, em 3 livros diferentes. Para mim começar a apontar uma das minhas teorias, né? Que Jesus me revelou. Que ele está me revelando. Que eu comecei a fazer esse pensamento quando eu estava lá na barraca. Eu não tive nenhum contato com internet, com vídeos, com o mundo da internet, né? O mundo online, né? Eu estava lá isolado, era só eu, a Bíblia e os cadernos, escrevendo e lendo algumas outras coisinhas assim, mais nada. E agora eu tô vendo vídeos na internet falando sobre isso, mas ninguém liga Apocalipse 12 com Daniel 7 e agora recentemente que eu cheguei nessa parte da Bíblia de Gênesis capítulo 37, versículo 9. Mas vamos lá, daí nós vamos aumentando mais a substância, né? As moléculas, para ver no que vai dar. Então essa mulher eu não vejo como sendo as 12 tribos de Israel, mas eu vejo em certa forma como sendo a Virgem Maria. E hoje também eu vi o pastor lá da Adventista falando que é a igreja, essa mulher. Pode ser também, porque ele ligou, fez umas ligações aqui e ele foi falando os versículos do capítulo 12. Ele falou versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chegou até no 10. Eu achei interessante, assim, né? Ele até... Daí ele foi citando também Apocalipse, alguns outros capítulos de Apocalipse, que agora eu não me lembro de cabeça, que eu vi o vídeo agora há pouco. Mas eu achei interessante, mas não tem como eu falar qualquer coisa agora a respeito desse assunto. Eu vou falar assim do meu ponto de vista. Estou dando as minhas considerações. Então essa mulher, vamos supor que seja a Virgem Maria ou a igreja, né?
Eu até acredito que seja a Virgem Maria por causa do que fala sobre que ela teve um filho, né? Mas eu também não conecto com o pensamento dos católicos falando que esse evento aqui foi o evento que a Virgem Maria ascendeu aos céus, né? Aí também eu não sei como é que eles falam isso, por isso que eles consideram a Virgem Maria divindade, né? Mas aí já, eu acho que já está exagerando, que na Bíblia não tem um assim muita informação a respeito disso. Eu acho que é mais invenção mesmo dos católicos, né? Mas vamos supor que seja a Virgem Maria e a Igreja. Vamos lá. Nessa segunda parte do versículo tem a palavra mulher e tem essa palavra interessante que é vestida. Como que pode uma mulher ser vestida do sol? Então, essa expressão ela é interessante, porque conota vários sentidos, a vários pensamentos, né? Difícil de entender, né? Mas era uma mulher vestida do sol. O que dá para perceber que não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel. Então não é uma profecia que fala de Israel, porque cada cultura, cada costume, cada tradição religiosa vai puxar sardinha pro lado deles, né? Por isso que eu não tenho uma denominação, né? Eu sou um cristão que estudo por conta própria, né? Para não ter essa obrigação de ficar refém da teologia da igreja que eu estiver participando. Porque vamos supor que eu comece a participar do catolicismo, daí eu tenho que acreditar na crença deles. Daí vamos supor que eu começo a participar do protestantismo. Daí eu também tenho que acreditar na crença deles. Daí tudo que eles mandam fazer, eu tenho que fazer. Daí, se a interpretação deles estiver errada, porque eu já vi que tem diferenças, porque cada um tem uma interpretação diferente, é como eu falei, eu vou usar sempre esse versículo aqui, ó, de Provérbios, capítulo 17, versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, se a pessoa está entendendo errada, vai ensinar outra pessoa que também não tem entendimento, as duas pessoas são dois cegos, é um cego levando outro cego pro abismo. E aí, daí, é por isso que eu faço as minhas pesquisas, eu estudo assim sozinho. É eu, Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu estou falando, eu sou profeta, sou rei, eu sou mestre e sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Todo mundo tem que fazer essa agregação, essa combinação. Porque é o poder do Espírito, com E maiúsculo. É a força sacerdotal. O cristão, ele tem que ser sacerdote. O cristão pode ser também pastor, pode ser presbítero, diácono, mas esses cargos são para os crentes, os homens
que participam de uma igreja evangélica, porque a igreja católica é diferente. A igreja católica, ela tem a imagem do sacerdote, mas o sacerdote que eles inventaram não é o sacerdote cristão, é o sacerdote de outras religiões. O sacerdote cristão, ele é totalmente diferente do sacerdote católico. Porque o sacerdote católico é como se fosse um padre, um pastor, e o sacerdote cristão, que está fora da igreja, ele é moldado de uma outra maneira, que é essa maneira que eu estou explicando. São 4 níveis. Pode ser que tenha mais. Eu consegui descobrir esses 4 até agora. Esses 4 níveis. O rei, o mestre, o profeta e o sacerdote. O rei, por que rei? Porque quando nós não estamos debaixo da lei, isso aconteceu com Abraão e Melquisedeque, que era o sacerdote da segunda ordem na época de Abraão. Melquisedeque. Lá no livro de Hebreus, capítulo... Esqueci o capítulo agora. Está escrito, acho que é capítulo 7, que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de Salém. Salém é uma cidade. Ou era, ou ainda é, ou será para sempre. Mas é uma cidade. Aonde vivia o rei Melquisedeque, e ele era sacerdote. E ele não era qualquer sacerdote, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele não era humano, ele era espiritual. Então ele poderia ser uma... Então ele é uma divindade, que é o espírito com E maiúsculo. Como é que eu associei? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Entrando em João capítulo 14, falando naquele versículo que fala que Jesus disse para os discípulos que iria mandar o Consolador, e ele citou o Consolador sendo o outro. Ele usou a palavra outro. Esse outro não pode ser só o Espírito Santo com E e S maiúsculo de Deus, que é a natureza de Deus, que é Deus. O Espírito Santo e Jesus Cristo é Deus. Mas esse outro, ele era o sacerdote Melquisedeque, porque ele é o único que pode chegar até o nível de Jesus. E Melquisedeque, que é o espírito com E maiúsculo, por isso que eu fiz essa ligação, estou usando João capítulo 14. Porque Jesus não ia chamar o pai dele de outro, outro. Ele também não estava desdenhando o espírito com E maiúsculo de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele não é humano. Está escrito lá em Gênesis capítulo 15. Em Hebreus capítulo, acho que 7. E
em Salmos também fala de Melquisedeque, Salmo 110. Então, eu fiz essa ligação que as igrejas não fazem. E os líderes estudiosos das igrejas, que têm diplomas acadêmicos, também, eu acho que não aceitaria este argumento que eu estou expondo. Mas aí que tá, esse argumento ele é espiritual, ele não é um argumento teológico, porque não é um conhecimento humano, é um conhecimento que foi Jesus Cristo que me mostrou, porque eu sou espiritual, não sou carnal, como Paulo fala em Romanos e em 1 Coríntios, que nós temos que ser e tratar as pessoas como espirituais, não como carnais. Então agora eu estou falando como a espirituais. E para ser espiritual, você não pode ser carnal. Então você tem que deixar de lado o seu modo de vida, porque você não pode agradar a Deus dessa forma. Então você não pode inicializar a ingressão na igreja. Porque a igreja não é uma instituição, não é um monumento, não é um templo. A igreja não é um templo físico. A igreja, ela é o corpo. Então você tem que começar a fazer os batismos, a fazer a conversão, a mudar de... E para isso você tem que mudar de vida. Porque você não pode ingressar numa igreja institucional, que é uma igreja criada pelos homens para arrecadar dinheiro, e querer se tornar espiritual. Você vai continuar sendo carnal, porque você vai ficar dando dízimo, você vai ficar preso num evangelho, numa teoria, numa teologia que é humana. É uma teologia que eles misturam a Bíblia, que é a palavra de Deus, das profecias, com o método que eles criaram para continuar escravizando os membros da igreja para eles se tornarem servos, não de Deus, Jesus Cristo e do Espírito Santo, mas de homens. E os homens, eles são diabólicos. Porque existe a incorporação dos espíritos com E minúsculo. E essas pessoas que estão na liderança das igrejas institucionais, elas estão com o espírito do maligno, o espírito do mal, porque elas servem as entidades espirituais dos mundos das trevas. Porque na Bíblia está escrito que o Satanás ele enganaria até os escolhidos. E lá em 1 Coríntios, nos últimos capítulos, ou 2 Coríntios, acho que em 2 Coríntios, está escrito que Satanás ele se transfigura em ser de luz. Acho que é em 2 Coríntios, nos últimos capítulos. Precisa até fazer os vídeos falando sobre isso também, que é super importante. É que é tanta coisa, nossa. Aqui eu tô no 3º vídeo que eu tô fazendo em seguida agora. Eu tô começando a ficar cansado, mas eu vou fazer esse aqui, vou parar um pouco. Tomar um maracujá aqui e vou continuar. Mas é que eu tô nessa série aqui, como eu posso dizer,
definição aqui desse pensamento aqui, para chegar na conclusão de quem é essa mulher vestida do sol, que está em Apocalipse capítulo 12. Quem é essa mulher vestida do sol? Se essa mulher for a igreja, então tudo que eu falei agora está fazendo sentido para implementar essa vestidura aqui do sol. Porque tem o sol, que é a luz, e a noite, que é as trevas. A lua, ela está no mundo das trevas, da escuridão. Só que aqui, nesse ponto do versículo 1, está escrito assim: E viu-se um grande sinal no céu. 2 pontos. Uma mulher vestida do sol. Então, uma mulher vestida do sol, ela é iluminada, e esse vestimento é uma coisa difícil de explicar. Vamos continuar aqui. Porque Apocalipse é muito complicado, né? E Daniel também. E os outros livros também dos profetas também é muito complicado. Tendo, ó lá, agora vai entrar a lua, tá vendo? Eu não falei? Sol e lua. Por isso que o povo aí do sistema religioso, acadêmico, eles ligam esse versículo 1 de Apocalipse 12 com o versículo de Gênesis 37, versículo 9, que José, né, filho de Jacó, o José do Egito, ele teve um sonho, a visão, ele viu. Agora eu estou lembrando. E os irmãos, esse capítulo 37 de Gênesis fala muito de inveja e de ira. Eu dei uma lida, eu notei que tem muitos versículos falando isso, que os 11 irmãos de José, né, das 12 tribos, tinha muita inveja dele e tinha muito ódio no coração. Então, se a gente for ligar aqui esse pensamento, por exemplo, para descobrir essa mulher vestida do sol, nós temos que encaixar, utilizando o versículo 37 de Gênesis, essa questão da ira, da fúria e da inveja. Mas até agora não tem contexto para isso aqui em Apocalipse 12. Porque eu me lembro perfeitamente. Lá tá, eu li ontem, eu dei uma lida rápida, e agora eu estou lembrando, eu vi muita questão falando de ira dos irmãos de José, de ira, de fúria, de ódio e de inveja. São duas coisas bem pecaminosas mesmo, que acaba levando as pessoas para a perdição. Aí tem que pegar outros capítulos da Bíblia, outros livros, falando sobre isso. Nos evangelhos, por exemplo, na Bíblia, né? Dentro da Bíblia. Então vamos lá. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Olha só, então, a mulher ela está vestida de sol e a lua está debaixo dos pés dela. Isso é uma charada, como é que se chama? Esqueci o nome agora. É como se fosse uma charada, né? Um enigma, né? Isso é um enigma muito complicado, porque tem que ler toda a Bíblia e achar aquele ponto da Bíblia que consegue esclarecer esse... como é que chama? Esqueci o nome também. Porque eu tenho problema de cabeça, né? Por causa da alimentação, né?
A Bíblia fala muito sobre isso, mas eu tenho que entrar nos versículos e falar sobre esse tema também, né? Que a pessoa ela fica debilitada mentalmente, fisicamente, por causa da alimentação. Porque o alimento, ele é criado, ele provém dessa energia do espírito com E maiúsculo. A Igreja Adventista, a Ellen White, ela até fala sobre isso, pelo que eu estou vendo. Eles dão até uma importância, acho até legal isso, mas assim o problema deles é que eles têm uma assim como eu posso dizer, eles têm uma doutrina muito em formato de seitas, né? De seita. Isso daí é muito perigoso, né? Mas vamos lá, então já entrei aqui na parte do sol, que a mulher está vestida do sol, e ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Então, o sol e a lua são, como está escrito na Bíblia, lá em Gênesis, são astros, né? São governadores, né? Que governam os mundos, né? A gente tem que ir lá em Gênesis agora para ver melhor sobre o conceito de sol e lua dentro da Bíblia. Então aqui nós já vemos que se está escrito sol e lua, nós temos que pensar nesse sentido. De poder, de governo. São governos. Esse sol e lua aqui, do capítulo 12, é governança. E mais coisas. E essa mulher, ela está vestida do sol. Ela está vestida do poder da luz e debaixo dos pés dela tem o poder das sombras, da escuridão, porque a lua ela fica no poço, no abismo. Então, essa mulher ela tem esses dois aspectos. Ela é regida pela luz e pela escuridão. Regida no sentido de que ela tem esse poder o poder do bem e o poder do mal. Porque a lua está debaixo dos pés dela, mas ela tem contato com a lua. Não é uma coisa isolada. Ela tem esses dois poderes, do bem e do mal. Olha só que Jesus está me mostrando agora. Vamos ver, tendo a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, como o poder da luz é mais forte, é supremo, demasiado referente ao poder da escuridão das trevas, que é menor, vamos ver o que diz aqui, porque a mulher ela estava vestida e debaixo dos pés dela, então é como se ela tivesse por cima do mundo das trevas. E o sinal ele foi visto aonde? No céu, não era nem aqui na terra. Outra constatação também, porque não pode ser as 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos de Israel são humanos e os humanos vivem na terra. Então teria que estar escrito assim: e viu-se um grande sinal na terra. Aí sim. Apesar que na minha teoria, no meu outro estudo que eu já fiz, assim que eu venho fazendo, né, que eu fazia, quando eu estava morando na rua, na barraca, quando eu passava necessidade,
que eu acho que as 12 tribos, Israel, judeus, já foram tudo julgados. Nem existe mais esses povos aqui na Terra. Eles já foram arrebatados, porque está escrito assim, no meu modo de interpretar, lá em Lucas. Já houve bom, não sei se é arrebatamento, ressuscitação, ou se é arrebatamento e a ressuscitação, mas já houve a primeira vigília, está escrito lá no livro de Lucas. Eu consegui achar. Tanto é que está aqui na sequência do tema que eu coloquei. Se o povo de Israel já foi julgado já. Num outro estudo que eu fazia lá na barraca. E eu achei esse versículo falando sobre isso. Que a primeira vigília já aconteceu, que são 3 vigílias. A primeira vigília já aconteceu. E daí eu cheguei na conclusão que foi na época que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 3 dias depois que ele desceu para o inferno, lá para pregar para os que estavam no inferno e no poço, né? Que ele tinha que passar por todos os reinos, né? Que Deus criou. E esse era o reino que é o reino mais fundo, né? Que está mais embaixo, né? Escondido. Por isso que está até aqui falando, ó, debaixo dos seus pés, ó. A lua debaixo dos seus pés significa que o poço, o inferno, fica debaixo da terra. É outra constatação aqui, ó, debaixo, ó. Por isso que Jesus Cristo desceu lá embaixo, ó, debaixo. Porque a lua fica no mundo, no céu, no universo da noite, da escuridão, que fica embaixo da terra. E o sol fica no mundo, no céu, no segundo céu da luz. Por isso que aqui essa mulher, que nós estamos tentando descobrir quem é essa mulher, que deve estar também inserido outras passagens em Apocalipse ou até mesmo em outras partes da Bíblia, essa mulher aqui é uma mulher que é vestida do sol. Ela tem conexão com o reino da luz, que é o segundo céu, que é o reino onde ficam os anjos do bem, os anjos da luz, é o mundo deles. E ela tem conexão também com os anjos das trevas, os demônios, os anjos caídos, porque, preste atenção, ó, tendo a lua debaixo dos seus pés. Ela tem conexão, porque no sol ela tá vestida, tá vendo? Por exemplo, eu tô vestido com uma camisa, uma bermuda, então eu tenho conexão com esses vestimentos. Se eu não tivesse vestido, eu estaria nu. Então, o que me protege aqui para me poder sair na rua, para me poder como é que se fala? Comunicar com as pessoas, eu tenho que estar vestido, eu não posso sair na rua nu, sem roupa, sem estar vestido. Então a roupa, ela faz parte de mim, como está escrito aqui, ó. Uma mulher vestida do sol. Então a mulher está vestida com o reino do segundo céu, que é o reino da luz, é o reino do sol. Ela tem conexão, essa mulher. Então esses detalhes são importantes.
E ao mesmo tempo ela tem conexão com a Lua, porque a Lua está debaixo dos seus pés. Ou seja, ela tem conexão também com o reino das trevas. Então pode ser uma igreja que tem essas duas conexões, que eu não duvido nada, porque está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 6, em Apocalipse capítulo 18, Deus está mandando todo mundo, Jesus está mandando todo mundo sair das igrejas. A igreja não é tão santa assim. Por isso que a igreja é poderosa aqui na Terra. Ela tem os dois poderes. É isso que o texto está dizendo aqui. Estou chegando nessa conclusão, só lendo esse versículo aqui. Agora, eu fico na dúvida, pode ser a Virgem Maria ou pode ser a igreja, ou pode ser que a Virgem Maria e a igreja seja a mesma coisa também. Porque quando eu for lá em Daniel, capítulo 7, eu vou começar a falar sobre o... esqueci agora. O nome que se dá é... Ixi, agora eu esqueci. Quando eu for lá, eu lembro, né? É o sacrifício contínuo, né? Porque o sacrifício contínuo de Jesus Cristo... Não, o sacrifício contínuo. Porque... Vamos lá. Acho que é melhor deixar esse assunto para depois. Porque esse aqui foi um pensamento muito bom que eu tive, que Jesus ele me revelou agora. Se a mulher for a igreja, ela tem contato com o mundo da luz e das trevas. Então ela tem esse poder que é a igreja. A igreja tem esse poder aqui na Terra. Por isso que o Vaticano lá, eles mexem com as coisas do mal lá. É tudo místico, misterioso. Interessante. Aqui é uma prova que a Igreja Católica é do mal. E daí, continuando o versículo 1. Depois, quando eu for lá em Daniel capítulo 7, eu falo do sacrifício contínuo, que eu vou ligar nesse capítulo 12 de Apocalipse aqui. Porque no sacrifício contínuo dá para mostrar sobre Melquisedeque que ninguém fala sobre isso, acho que ninguém percebe também. Que eu tenho assim uma conexão muito forte com o sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Porque todo mundo tem que ter essa conexão espiritual. Depois eu vou explicar por quê. Daí eu tenho que ir lá em Gênesis 15 para falar da vida de Abraão, para mim poder mostrar que Abraão foi o homem que agiu mais corretamente quando o mundo não tinha salvação. Por isso que Deus gostou bastante de Abraão e fez a promessa para ele, porque se Deus não tivesse feito a promessa para Abraão, nós nem a promessa nem tinha chegado aqui agora para a gente, que era Jesus Cristo. Para ver como é importante essa promessa. Tá vendo como é difícil? Eu vou linkar só uma parte da história da Bíblia aqui, tô linkando. Por isso que eu tenho que estudar bastante as outras coisas, mas eu tô dando ênfase a essas coisas que eu tô falando, porque eu já tinha feito a meditação, a reflexão
quando eu estava na barraca, então eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre isso. E daí, continuando agora, a última parte do versículo, porque o versículo é grandinho. E uma coroa de 12 estrelas, tá vendo? Ó? Preste atenção, sobre a sua cabeça. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, está falando sobre os 11 irmãos de José. Mas aqui está falando das 12 estrelas. Quem são as estrelas? Aí que está, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 1, está falando, no versículo está falando sobre o sol, a lua e as estrelas. E aqui agora já está falando 12 estrelas. E as estrelas lá em Gênesis, capítulo 1, significa, no meu modo de ver, lugares, mundos, porque depois a gente pode pegar outros versículos que estão no livro dos profetas, no Antigo Testamento, que fala sobre moradas. Pode pegar também o livro de João, no Novo Testamento. Qual é o capítulo que fala que... Capítulo 14 também, que fala que Jesus disse que meu Pai, ele tem muitas moradas. Essas estrelas, eu acredito que sejam as moradas. Mas só que essa parte aí dos cristãos que eu citei, eles falam que essa coroa de 12 estrelas é as 12 tribos de Israel. E esse pastor que eu vi hoje lá da Adventista, ele fala que as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Pode ser também. Aqui eu até concordo que pode ser que tenha uma ligação com esses 12. Mas aqui, nessa linha de pensamento que eu tô tendo uma linha de pensamento mais cristão. Não tô tendo uma linha de pensamento mais israelita, judaica, do povo de Israel. Apesar que Apocalipse fala, né, que nos últimos capítulos de Apocalipse dá muita ênfase que no novos céus e nova terra, as 12 tribos vão estar lá no reino dos céus lá. E os especialistas, né, de escatologia falam que dá muita profecia sobre Israel, né? Então é cada coisa, cada assunto, é muita coisa. É muito complexo. É um enigma atrás do outro, assim, muita informação a Bíblia. Ela tá toda codificada. Quem escreveu a Bíblia, assim, quem fez a compilação, né? Que eu ouvi dizer que a Bíblia, ela surgiu no século XV e XVI, né? Depois de Cristo. O cara que montou a Bíblia, o grupo que montou a Bíblia, vixe, esses aí tava com espírito com E maiúsculo. Impressionante. E as pessoas, eu vejo gente falando mal, que a Bíblia não presta, que é tudo mentira, tudo ilusão. Daí eles lêem a Bíblia assim, daí eles vêem os versículos e daí eles ficam jogando assim. Eles só pegam o bloco assim dos versículos e vai analisando e não... Só que eles não têm o espírito para revelação. Daí eles analisam aqui, do jeito deles, eles acham que tá tudo errado aqui. E onde eles vão entrar pelos canos. Por isso que eu falo aqui, ó. Eu já deixo até preparado aqui, ó. Provérbios capítulo 17, versículo 16.
de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria? Sabedoria aqui de Deus, da Bíblia, visto que não tem entendimento. Eles lêem a Bíblia e não entendem nada, entendem do jeito errado deles. Daí eles querem discutir, daí eles querem difamar, desprezar a Bíblia, e assim vai. Então, essa última parte, essa coroa, eu acredito que seja mais os 12 apóstolos, pela linha de pensamento que eu estou tendo nesse vídeo aqui que Jesus está me revelando. É uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, na cabeça tem a coroa de 12 estrelas. Coroa seria o galardão, né? O galardão seria o consagração. A consagração seria os apóstolos. Porque não tem o versículo que eu sempre falo, quando eu começo a ler sobre a parte de alimentação, que Jesus, ele repartiu o pão, abençoou e deu para os apóstolos, e os apóstolos passaram para o povo a bênção, o pão, a coroa, a salvação, a consagração. Por isso que aqui é os apóstolos, as 12 estrelas. Porque aqui Jesus está falando para a igreja. Pode ser que ele não está falando para Israel, porque na minha concepção, no estudo que eu fiz assim, por cima, que está nos meus caderninhos aqui, que só eu pegar eles, tá no rascunho, ainda não consegui fazer uma cronologia. Mas, se eu pegar do jeito que tá, eu já consigo provar que as 12 tribos não existe mais. Israel, Judá, não existe mais. É passado. Foram extintas. Quem fala que é judeu israelita é anticristo, que eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles ainda continuam vivendo o Antigo Testamento, igual os adventistas do sétimo dia. Eles acham que tem que guardar o sábado. Daí, se eles guardam o sábado, eles vão ter que guardar todos os mandamentos, porque se eles tropeçarem em um mandamento, eles tropeçam em todos. Daí não tem salvação para eles. Nossa, tem tanta passagem da Bíblia que dá para discutir, refutar essas doutrinas aí, que é doutrinas de homens, que são doutrinas de demônios. E daí os membros dessas igrejas, dessas seitas aí, acabam entrando pelos canos, porque fica acreditando naquela pregação, e daí a fé deles se transforma em idolatria. Daí eles vão para o inferno. Olha o trabalho que eu estou tendo aqui, eu não fico pegando um monte de versículo aqui da Bíblia e fico falando à torta e à direita. Fico jogando tudo. Eu não fico falando um monte de coisa que ninguém acaba entendendo nada, porque a gente ouve um monte de versículo e um monte de parte da Bíblia, e depois junta tudo, daí fica um conhecimento deturpado. A gente tem que fazer assim, ler um capítulo, um versículo, ficar batendo na tecla do versículo, depois ficar lembrando sobre as outras partes da Bíblia para encaixar no que a gente está lendo aqui no versículo específico. Eu prefiro mais fazer desse jeito, porque daí eu consigo entender melhor. Ó, já descobri que a mulher, ela tem 3 situações aqui. Ela é vestida do sol,
ela tem a lua debaixo dos pés e ela tem uma coroa na cabeça, sobre a cabeça dela. Quem é a coroa? É os 12 apóstolos. Quem é a lua? A lua é o mundo das trevas. É o primeiro céu, que é a terra, que é a tampa, é a superfície da terra, é o abismo, que é a noite, é aquele lugar que a gente vê as estrelas de noite, que nós estamos olhando para baixo quando a gente olha para cima à noite. Estamos olhando para baixo, está no fundo, está no poço. E quem é o sol? O sol é o segundo céu, onde ficam os anjos. É o céu da luz, os anjos do bem. E os anjos do mal ficam no primeiro céu, que é onde fica a lua. O sol fica no segundo céu. E a terra é a tampa do poço. E quem é a mulher? Agora está mais para a igreja mesmo. Mas pode ser a Virgem Maria também. Porque nos próximos versículos aqui de Apocalipse capítulo 12 vai falar do filho, que ela deu à luz a um filho, que é Jesus Cristo. Esse filho dá para ver que é Jesus Cristo, não pode ser outro personagem da Bíblia. Então vou terminar por aqui por enquanto. Vou recarregar minhas energias, minha bateria, para mim poder continuar falando. E Jesus me passando, porque tudo isso que eu recebo são as mensagens que o profeta ele tem as visões, né? Eu sou profeta de Cristo, né? Não sou profeta da primeira ordem dos levitas, né? Nem existe mais, né? Jesus Cristo encerrou tudo, como está escrito em Romanos. Deus falou lá em Romanos, capítulo 12, 13, 14, que Deus ia encerrar tudo debaixo do pecado. E tem outra parte também que ele fala sobre isso, que agora eu não me lembro qual livro que tá, mas o de Romanos eu me lembro. Que Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.